Olá a todos, é com grande alegria que eu recebi o convite do Departamento de Cultura e Eventos da nossa OAB São Paulo para falar um pouquinho com vocês sobre algum tema jurídico e para a gente passar de uma forma produtiva esse período de pandemia que estamos passando. E o tema que eu escolhi foi na área que eu tenho mais expertise, que é o direito do trabalho. Nós vamos comentar a MP 927 e a 936, mas sob uma perspectiva diferente. O convite que eu faço a vocês é para nós analisarmos o Instituto do Abuso de Direito, que é um instituto, pelo menos na minha percepção, que é pouco estudado e principalmente pouco estudado nas relações de trabalho. Ele tem sido relegado à área do direito civil e me parece que o direito do trabalho é um pouco refratário a esse instituto. A própria jurisprudência do TST, quando analisa o Instituto do Direito do Abuso de Direito, ele é meio reticente e geralmente só aplica quando isso não implicar em algum prejuízo ao trabalhador, o que me parece equivocado, porque o Instituto do Abuso de Direito ele não escolhe a parte, ele analisa a situação e se houve efetivamente um abuso de direito na situação concreta. Aliás, é isso, o abuso de direito é uma cláusula geral que antes era tido como um princípio, né, um princípio doutrinário, um princípio jurídico, e que hoje está positivado no artigo 187 do Código Civil e serve como regra geral vamos dizer assim, de interpretação ou de controle, melhor dizendo, do exercício de um direito. E, então, acho que vale a pena a gente se debruçar um pouco sobre o estudo desse instituto. Então, nós vamos fazer uma análise do que é o abuso de direito, do ponto de vista conceitual, aonde que ele se localiza no ordenamento jurídico nosso, e depois nós vamos analisar a MP 927 e a 936 e tentar verificar ali aonde poderia ocorrer um eventual abuso de direito. Vamos lá? Olha, aqui nós temos o conceito que eu gosto muito, que é o conceito do saudoso professor Limonge sobre abuso de direito. Ele fala, olha, abuso de direito consiste em um ato jurídico de objeto lícito, mas cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, acarreta um resultado que se considera ilícito. Então perceba, o conceito do abuso de direito está num exercício de um direito que, em princípio, ele está positivado, ele foi contratado entre as partes, no caso de um negócio jurídico, e do ponto de vista formal ele está perfeito, né? Porém, na hora em que a parte vai exercer esse direito, é que ele ultrapassa o que nós chamamos de fronteiras do exercício regular do direito. Isso era um pouco complicado antigamente para a gente trabalhar com esse conceito, porque ele não era positivado, então você não tinha critérios objetivos, ou mesmo, enfim, para que a parte que fosse se valer, fosse exercer um direito, soubesse qual que é o limite que eu tenho para exercer um direito. Né? Se eu posso eventualmente fazer uma cobrança, qual é o meu limite se não simplesmente fazer a cobrança? O que eu tenho de que forma que eu tenho que agir para que isso não signifique abuso de direito? Era muito controvertido esse conceito ou essa ideia do abuso de direito até a entrada do Código Civil de 2002. E o Código Civil trouxe para a gente, no seu artigo 187, alguns critérios que, embora sejam vagos, são bem elásticos, ele procura dar alguma objetividade ao conceito do abuso de direito. Vamos dar uma olhadinha no que o 187 fala para a gente? Olha lá. Artigo 187, deixa eu só mudar o slide aqui. Olha o que fala o artigo 187. Fala: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social e pela boa fé. Eu vou deixar de lado os bons costumes para a gente focar naquela parte que me parece mais comum a gente olhar e verificar no uso de um direito, que são os fins econômicos, sociais e a boa fé. Toda vez que a parte manifestamente, percebo que isso aí tem uma intensidade, não é qualquer excesso, mas é aquele excesso
que for manifestamente demonstrado, verificável no caso concreto. Então, o artigo 87, além de tudo, nós vamos analisar cada um desses requisitos, ele veio também criar uma nova espécie de ilícito. O ato ilícito típico está ali no artigo 186. O que fala o artigo 186? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 187 veio criar uma nova espécie de ato ilícito, que é aquele decorrente do abuso de direito. E o vamos dizer assim, quais são essas fronteiras do abuso de direito, que identificam o abuso de direito? A doutrina, ela classifica basicamente em 3 fronteiras, tá? Toda vez que o exercício de direito ele violar a sua finalidade econômica ou social, toda vez que o exercício de um direito violar a boa-fé objetiva e toda vez que o exercício de um direito violar os bons costumes, e isso for feito de forma manifesta, ou seja, de fácil identificação, ou que, nós vamos ver os critérios quais são, ou que for verificável no caso concreto, e que a parte que praticou o ato sabia ou deveria saber que aquilo não é um ato regular, não atende os princípios de uma finalidade, da finalidade daquele negócio que foi entabulado, no caso de um contrato, por exemplo, haverá ali o abuso de direito. Tá? Eu sei que parece isso muito vago, mas nós vamos ver agora com alguns exemplos ou com alguns conceitos que a doutrina vem trazendo, cada vez melhorados, que não é tão difícil assim de se identificar o abuso de direito. Eu sempre cito para os meus alunos o caso da OJ 399 do TST, que ela foi gerada por conta da controvérsia os precedentes que originaram essa OJ, alguns deles se referiam aos casos de gestantes, que nós sabemos, a gestante ela tem estabilidade de emprego desde da concepção, né, da concepção até 5 meses após o nascimento da criança. Imagine aqueles casos em que a gestante é dispensada, né? Não sabia que estava grávida, nem ela, nem o empregador, vem a saber que estava grávida depois da dispensa, mas a gravidez coincide com o período que ela estava trabalhando, portanto ela tem estabilidade. E ao invés dela ajuizar uma ação, ao invés dela, requerer a sua reintegração ao serviço, ir lá avisar o empregador que ela está grávida, o empregador poderia ou não reintegrá-la, mas enfim, ao invés dela fazer esse primeiro movimento, ela deixa passar, às vezes até por uma orientação jurídica, deixa passar o período de estabilidade e entra, por exemplo, 1 ano e 8 meses depois, pedindo não a reintegração, mas pedindo a indenização do período de indenização de estabilidade. Percebam, nesse caso, haveria abuso de direito, na minha perspectiva, pelo menos, entendo que haveria abuso de direito, por quê? Porque a ação fere a finalidade para a qual a garantia de emprego da gestante foi estipulada lá na Constituição Federal. Fere também a boa-fé objetiva, por quê? Porque a empregada deixou de dar informações ao empregador que, se tivesse feito, proporcionaria daria oportunidade para o empregador de reintegrá-la e não de pagar a indenização. O TST, entretanto, vem entendendo, através da OJ 399, que não, que o único requisito que a lei ou que a Constituição deixou para que se exerça, se reivindique aí um direito trabalhista, os 2 anos de prescrição. Feito esse pedido no prazo de 2 anos, ela teria direito, se não dá mais para reintegrar, teria direito à indenização. Me parece uma interpretação equivocada do Instituto do Abuso de Direito. Porque o abuso de direito, lógico, ele só se dá dentro do período que você pode pleitear um direito. Se passar esse período, você já não tem mais direito. Portanto, não daria para exercer ou praticar um abuso de direito fora daquele prazo em que você poderia exercer o seu direito. Mas é só para a gente perceber como ainda, principalmente a jurisprudência trabalhista, é refratária a esse instituto. Mas já vem ocorrendo várias decisões em sentido contrário, até mesmo essa OJ 399.
Mas vamos lá, para continuar aqui, olha, vamos analisar aqui o que é função social e o que vamos dizer assim, o que é boa-fé objetiva, para depois a gente analisar as duas MPs, a 927 e a 936. Segundo aqui, o que nós temos aqui no, vamos lá, o que é função social? Portanto, percebo, para ocorrer o abuso de direito, deve haver manifesto excesso que afronte a finalidade daquele negócio jurídico, tá? Primeiro, ou afronte a boa-fé objetiva. Então, vamos analisar o que é a finalidade, principalmente a finalidade social, que está também tipificada, conceituada ou positivada no nosso ordenamento jurídico agora. Olha lá o que fala o artigo 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Artigo 2035, parágrafo único do Código Civil também. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por esse Código, para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Então, tanto o artigo 421 quanto o artigo 2035, eles estabelecem aí ou mencionam o que seria que os contratos devem observar uma função social. Mas, afinal, o que é essa danada da função social que tanto se fala, gente? Função social, pode-se dizer em breve resumo, que é a necessidade, ou vamos dizer assim, o dever que as partes contratantes têm de se preocupar com os efeitos do contrato, tá? Com os efeitos do contrato para além das partes, mas para além da própria parte interessada. Então nós temos aí o que a gente chama de caráter externo da função social, ou eficácia externa da função social, e eficácia interna da função social. A eficácia externa é aquela mais comum que a gente ouve falar, olha, as partes que contratam têm que olhar se o seu contrato não vai afetar negativamente outras pessoas. Vou colocar eventualmente vou dispensar, vou fechar uma empresa, por exemplo, vou dispensar a maioria dos empregados, 50% dos empregados. Será que isso não vai ter afetação na comunidade? Se isso ocorrer, eventualmente, dependendo da situação, pode estar ocorrendo ali um abuso de direito. Percebe? Lógico, tem situações e situações. É por isso que o abuso de direito ele está no caso concreto, ele nunca se dá em abstrato. Né? Mas é o que a gente chama de função eficácia externa da função social. Olha lá, é quando ela se diz respeito à proteção dos direitos difusos e coletivos, tutela externa do crédito. Ela não diz respeito às partes contratantes, mas os efeitos que esse contrato entre as partes pode gerar em relação a terceiros que não estão envolvidos ali naquele negócio. Mas há também a chamada eficácia interna da função social, que é o quê? Que é quando que diz respeito àquela, vamos dizer, aquela preocupação que a parte deve ter em relação à outra parte. Duas partes contratando e aonde uma tem que analisar o interesse da outra parte. Vocês percebem o que significa tudo isso? É uma transformação no direito. É uma transformação que obriga as partes contratantes a uma colaboração mútua, a um dever de solidariedade mútua, onde uma se preocupa com a outra. Miguel Reale, que foi um dos grandes idealizadores do Código Civil de 2002, ele estabeleceu lá alguns princípios que ele dizia nortearem o novo Código Civil. O princípio da eticidade, as partes têm que ser éticas, têm que ser honestas, têm que se pautar pelo princípio da transparência na relação com o outro. E outro princípio é o princípio da solidariedade. O Código Civil veio para promover a solidariedade entre as pessoas. Não é fácil de entender isso realmente. Por quê? Porque nós somos movidos por interesses, e você dizer que na proteção do seu interesse você também deve proteger o interesse do outro não é algo intuitivo. É algo que se constrói, é algo que se aprende a fazer, mas é um aprendizado que é quase que contra a própria intuição, contra aquele sentimento de autoproteção que geralmente guia as negociações de uma forma geral.
Mas, enfim, está positivado. E é por isso que ainda a gente patina um pouquinho em entender os conceitos do abuso de direito, da função social da boa-fé objetiva. É, a gente analisando aqui, tem o Conselho da Justiça Federal, nos chamados, eles elaboraram vários enunciados, né, nas chamadas jornadas de direito civil, vários enunciados que nos ajudam a entender o alcance do conceito da função social. Eu destaquei eles aqui, mas eu vou me ater aos dois, ao de número 22 e ao de número 23. Olha o que diz esses dois enunciados do Conselho da Justiça Federal e também do STJ. Olha lá. A função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas. Percebe que isso não está escrito lá. São conceitos doutrinários, a gente sabe que são enunciados que não são vinculados, né? Isso aqui está equiparado ao que nós chamamos de conceitos doutrinários, mas que nos orientam o que é a função social. Olha o 23. A função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses individuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. A maioria dos contratos, via de regra, tem aí o que? Seres humanos se relacionando, né? A ideia é o que? Que ao agir com base na função social, o ser humano se preocupe com outro ser humano. São conceitos realmente a gente sabe que são de difíceis, vamos dizer assim, assimilação, mais uma vez, porque ela impõe, e percebo, agora positivado, não é mais um princípio geral de direito como se pregava antes do Código Civil, mas é o que? Está positivado, é mandamento, é ordem, vamos dizer, é norma cogente que determina às partes que na celebração do contrato se preocupe não só com os efeitos para terceiros que não estão participando do contrato, mas também com os efeitos nocivos que esse contrato pode causar a outra parte. Isso é realmente um giro de 180 graus, né, no jeito de pensar, enfim, que nas relações contratuais, geralmente cada um se preocupa com o seu próprio interesse. Agora a lei fala, eu tenho que me preocupar com o interesse do outro, perceba? Esse conceito da função social, ele vem ser complementado agora com o princípio da boa-fé objetiva, ou com, hoje, o mandamento da boa-fé objetiva, que nós encontramos no artigo 113 e 422 do Código Civil. Olha o que fala esses dois dispositivos. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Percebam? Artigo 422, que é mais forte. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Percebam que agora a boa-fé, e essa boa-fé aí, ela vamos dizer assim, ela a boa-fé objetiva, deixa de ser um princípio, tá? Que é um pouco mais, um mandamento mais vago, para se tornar um mandamento. As partes e o juiz, no caso de julgar um processo, ele vai observar, vai verificar se as partes observaram esses mandamentos. As partes são obrigadas a guardar aí a probidade e boa-fé objetiva. Em resumo, o que é a boa-fé objetiva? Eu gosto muito do conceito aqui do professor Fernando Noronha, e também aqui do Orlando, né, sempre citado, saudoso Orlando Gomes, em que eles estabelecem aqui algumas características do que seria a boa-fé, o que é agir com boa-fé objetiva. Olha o que fala aqui Fernando Noronha. Fala assim, que a boa-fé objetiva, ela está ligado aos elementos externos do contrato, a normas de conduta que determinam como uma pessoa deve agir. Olhe bem, ela vem, enquanto a boa-fé subjetiva
está relacionada ao fator psicológico, o que, que a pessoa está com intenção, a boa-fé objetiva ela vai focar na atitude, na conduta que alguém deveria ter, teve ou deveria ter tido para com a outra parte. Contrato e tenho informações privilegiadas que, se o outro tivesse, ele não contrataria comigo ou, eventualmente, contrataria em outras condições. Se eu não passo essa informação para ela, para essa pessoa, dependendo da situação, isso pode caracterizar um abuso de direito. Por quê? Porque eu não agi com boa-fé objetiva, eu não agi com transparência, não colaborei com o outro no sentido dele ter as melhores informações para fazer o melhor negócio para ele também. Percebe que isso é contra-intuitivo e é aí daí a dificuldade da gente entender essa situação? O princípio da boa-fé objetiva ele invoca o quê? O dever de honestidade para com o outro. Né? Você fala, mas isso é óbvio, todos têm que ser honestos com o outro. Mas perceba, honestidade pode ser simplesmente você observar o que está no texto da lei e pronto. Né? A lei não me diz que eu devo dar informações, portanto eu não estou sendo desonesto, eu apenas omiti. Ele não perguntou, eu não respondi. O princípio da boa-fé objetiva fala, se você tem essa informação, você deve fornecer para o outro sim, sob pena de desconfigurar um abuso de direito e anular todo o negócio que foi feito. A doutrina classifica aí alguns deveres que estariam embutidos no princípio, no mandamento da boa-fé objetiva. Olha lá, o dever de cuidado em relação a outra parte, dever de respeito, dever de informar a outra parte, acabamos de fazer uma referência, dever de agir conforme a confiança depositada. Se ele confiou em mim, poxa, se ele está confiando, fazendo negócio em confiança, e depois ele vê essa confiança quebrada por conta de uma informação que eu omiti, ele vai se sentir traído. O princípio da boa-fé objetiva, ou o mandamento da boa-fé objetiva, quer evitar esse tipo de sentimento na outra parte. O dever de lealdade e probidade, né? Eu tenho que ser leal com a outra parte, eu não posso ser desleal. E ser leal é o quê? Não trair. Ser desleal é trair a confiança do outro, né? Dever de probidade, ou seja, dever de honesto, de ser honesto com a outra parte. O dever de cooperação, eu devo cooperar com a outra parte para que o negócio flua da melhor forma para os dois lados, dentro daquilo que uma forma de uma forma transparente foi combinado. Se eu faltei com essa transparência, eu ocultei algo, eu não agi com lealdade, eu não agi com honestidade. Dever de agir conforme a razoabilidade, a equidade e a boa razão. Percebe que são conceitos vagos também, de difícil assimilação, não é fácil. O que é boa razão, o que é razoabilidade, o que é equidade? Bom, o fato é que isso, a partir do Código Civil, constitui-se um mandamento legal que impõe às partes essa observância. E se ela deixar de observar esses deveres anexos que a doutrina prescreve, nos ensina, se eu deixar de observar esses deveres, e isso for algo manifestamente comprovado, eu deixei de agir com boa-fé objetiva, eu agi com abuso de direito. Tudo bem? Eu sei que vamos pegar aqui alguns exemplos, por exemplo, no caso de alguém que é um corretor de imóveis e que vai, eventualmente, comprar o imóvel de uma outra pessoa. E essa pessoa, que é o corretor, tem informações privilegiadas de valorização daquela terra, naquele local, daqui 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Vai ser construído um shopping aqui, o exemplo, né? E isso é uma informação que só ele tem. E ele vai para comprar um determinado imóvel naquela localidade. E pergunta se a parte quer vender, a parte vende, oferece o preço que ele acha que vale, e a parte que está comprando, que tem informação técnica, que é corretor, sabe que daqui 6 meses, a hora que aquele empreendimento que vai ser construído ali for noticiado, o imóvel simplesmente vai aumentar, triplicar o dobro. E ele não dá essa informação para aquele vendedor do imóvel. Compra o imóvel, daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, o vendedor fica sabendo do empreendimento,
pergunto, se o vendedor ficar sabendo que o comprador sabia, tinha aquelas informações e não lhe repassou, ele pode eventualmente pedir a nulidade desse tipo desse negócio jurídico. Por quê? Porque faltou o credo, né? No caso o comprador faltou com a boa fé objetiva naquele negócio, agiu portanto com abuso de direito, tá? Aqui nós temos também alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal. Destaquei os enunciados aqui, mas eu vou citar só alguns para a gente assimilar melhor o que seria a boa-fé objetiva. O enunciado 24, olha o que ele fala: em virtude do princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 422, a violação dos deveres anexos, esse que eu acabei de mencionar, constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Olha que interessante, né? Não fui honesto com você, não porque eu quis te lesar, mas porque eu não sabia que você queria essa informação, viu? Pelo conceito da boa-fé objetiva, que a doutrina vem nos ensinando, isso não tem relevância. O fato de eu achar, não, vamos dizer assim, ter a intenção de ocultar ou simplesmente não ter dado essa informação porque ele não me pediu, mas sem má intenção, não descaracteriza a ausência de boa-fé objetiva e, portanto, não vai impedir a nulidade ou a declaração de nulidade de um negócio jurídico. Mais uma vez, vai depender do caso concreto e se isso foi manifestamente, vamos dizer assim, um ato que realmente maculou o negócio jurídico. Tá? Então é no caso concreto que se verificar isso. Mas percebo que não está ligado à intenção das partes, não está ligado à intenção daquele que levou vantagem no negócio jurídico. Está ligado a um dever de ter agido de um jeito ou de outro jeito, em decorrência de todo um conjunto de circunstâncias que podem estar presentes naquele negócio jurídico do caso concreto. O enunciado 26, a cláusula geral contida no artigo 422 do Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes. Gente, olha como isso é de uma profundidade e complexo até, de uma complexidade muito grande, até para exigir que o leigo entenda isso. Mas isso está no nosso ordenamento jurídico desde 2002. Né? O enunciado 168 ali, ó, o princípio de boa-fé objetiva importa no reconhecimento de um direito a cumprir em favor do titular passivo da obrigação. Olhe bem isso. Significa dizer que a parte tem a obrigação, de agir, perdão, deixa eu pegar aqui, tem a obrigação de agir a favor da outra parte, essa ideia. Vocês percebem que o princípio da boa-fé objetiva, né, ele se encaixa, vai ao encontro do princípio da função social. São conceitos que se entrelaçam e se completam, né? E que a gente vai percebendo que um tem pedaços, ou enfim, tem elementos do outro, um dentro do outro ali. O enunciado 362, olha lá, a vedação do comportamento contraditório, venire contra factum próprio, funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai do artigo 187 e 422 do Código Civil. Venire contra factum próprio é uma das dimensões, enfim, que estaria contido na boa-fé objetiva, que é o quê? Você não pode agir contra um ato próprio. Venir em contra factum próprio. Você não pode atuar de forma a contrariar tudo aquilo que você mesmo veio dizendo que é a forma correta de agir. Vamos dizer assim, se eu venho praticando atos que autorizam a um devedor meu a me pagar com atrasos, né? E eu posso não ter autorizado expressamente aquela pessoa me pagar com atraso, mas vem recebendo com atraso e não cobro multa. Eu não posso depois querer entrar e cobrar dele a multa. Por quê? Porque eu aceitei e não me opus aos pagamentos com atraso sem fazer qualquer tipo de ressalva.
É lógico que, mais uma vez, no caso concreto, vai se verificar se houve realmente um perdão tácito por parte do credor ou se não, ou uma tolerância, né? Ou se não, ele recebeu, mas deixou ressalvado ali, mesmo que de forma tácita também, que iria cobrar multa. Isso pode eventualmente estar numa cláusula contratual. Nós estamos partindo daquela ideia em que não havia essas ressalvas e aí a parte depois, de súbito, vai e quer cobrar a multa que aparentemente ela teria deixado por conta do seu jeito, do seu comportamento ao receber o dinheiro do devedor, ela não fez ressalva nenhuma. O enunciado 363 também, ó, os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública. O que significa isso? Que o juiz pode, de ofício, independentemente da outra parte, alegar um abuso de direito, ele pode, ou violação à boa-fé objetiva, ou à função social, o juiz pode, de ofício, aplicar essa ideia, esses conceitos, e eventualmente anular o contrato. E olha lá, sendo obrigação da parte lesada apenas demonstrar a existência da violação. Tudo bem? Então, nós vimos até aqui o conceito de abuso de direito, que para sintetizar significa que a parte não pode, de forma manifesta, violar a finalidade do direito para o qual, no qual que ele está exercendo, e não pode violar a boa-fé objetiva. Em resumo, o que significa boa-fé objetiva? Não pode estar ali omitindo informações, não pode estar ali agindo de forma não transparente, não pode estar ali deixando de esclarecer para o outro informações que, se fossem dadas, poderiam levar o outro a tomar um outro tipo de atitude e não aquela. Poderia contratar ou não contratar, dependendo da informação, ou poderia contratar em outras circunstâncias ou com outras, vamos dizer assim, com outras ressalvas, em uma outra dimensão de contratação. Poderia pedir um preço maior, eventualmente, ou outras vantagens, dependendo da informação que ele deixou de ter. E agora o que nós vamos fazer? E vamos tentar aplicar esses conceitos de abuso de direito nessa MP 927 e na MP 936. O que a MP 936 ela veio nos trazer? Vamos começar aqui pela MP 927. Nós vemos lá o teletrabalho, né, que na CLT, artigo 75A e seguintes, tem que ser através de contrato entre as partes. Se o empregado não quer trabalhar em teletrabalho, o empregador não pode obrigá-lo. A MP 927 fala que o empregador pode o quê? Unilateralmente falar para o empregado, vai trabalhar em casa. Percebe? Isso aí na CLT não podia, tinha que ser por acordo. Na MP pode ser por decisão do patrão. Férias, né? Enquanto a CLT estabelece que as férias devem ser avisadas com 30 dias pelo menos de antecedências e o pagamento deve ser com o prazo aí, de 2 dias antes do início do gozo das férias, a MP 927 vai autorizar o empregador a conceder férias com aviso de 48 horas de antecedência. O pagamento pode ser feito no 5º dia útil do mês subsequente à concessão das férias. Há também um adiantamento de férias futuras, ou seja, a parte ainda não adquiriu o direito às férias, o empregador pode negociar e conceder essas férias antecipadamente, tá? Ao invés de esperar o período concessível, só conceder essas férias no respectivo período. Férias coletivas também, a lei, a CLT, diz que para dar férias coletivas o sindicato tem que avisar com antecedência mínima de 15 dias o empregado, não pode chegar e dando férias coletivas assim. Banco de horas, a MP 927 criou o banco de horas a favor do empregador. Se nós pegarmos o artigo 58 da CLT, ele autoriza banco de horas. Mas ele autoriza, como uma interpretação mais restritiva daquele dispositivo, só o banco de horas a favor do empregado, não a favor do empregador. O que significa isso? Que o empregado, pela CLT, o empregado trabalha em horas extras, né, 2 horas a mais por dia, e ele vai acumulando aquelas horas e um dia ele tira em folga.
O que a medida provisória 927 veio autorizar também é que o empregado pode trabalhar menos e essas horas que ele trabalhou a menos, vai colocando no banquinho lá para o empregador poder usar, requerer dele no futuro, que a lei veio estabelecer de até 18 meses a favor do empregador. Percebe? É uma novidade isso aqui. Né? Então, além da novidade que também está na SMP 927, desse acordo poder ser feito entre patrão e empregado direto, sem a participação do sindicato. A MP 927 também veio dar essa autonomia às partes, patrão e empregado diretamente, negociarem esse banco de horas. Então, banco de horas pode ser negociado entre patrão e empregado sem a participação do sindicato. Isso a CLT já autorizava, mas para compensações em até 6 meses. A MP vai autorizar para essa compensação ser feita em 18 meses. Na CLT, para isso, só poderia ser feito, mas mediante acordo ou convenção coletiva com o sindicato da categoria. Outra coisa, o banco de horas aqui pela 927 pode ser a favor do patrão. O empregado não trabalha e o empregador vai poder exigir essas horas num período de até 18 meses. É uma mudança bem radical e sem a participação do sindicato. A MP 936 ela foi um pouco mais forte na flexibilização dos direitos trabalhistas. Ela permitiu que as partes negociassem redução salarial ou até a suspensão do contrato de trabalho. Isso já era possível? É possível pela CLT? Bom, pela Constituição Federal, artigo 7º, inciso 6º, se eu não me engano, a redução do salário só poderia ser feita mediante acordo ou convenção coletiva. A Constituição afasta de forma categórica que uma redução salarial possa ser feita por acordo entre patrão e empregado de forma direta, só mediante acordo e convenção coletiva. Pois bem, veio aí a medida 936 e falou, olha, a redução salarial pode ser feita diretamente através de acordo entre patrão e empregado. E pode reduzir de 25%, de 50% e de 70%. Se o empregado ganhar até R$ 3.135, ele pode negociar essas 3 faixas de redução. Para empregados que ganham mais do que isso, para negociar uma redução acima de 25%, ou seja, de 50% e 70%, só através de acordo coletivo com o sindicato. Mas para negociar de 25%, por exemplo, negociação de redução de salário com a respectiva redução de jornada, evidentemente, pode ser acordo entre patrão e empregado direto. Olhem bem. É lógico que a MP trouxe também um benefício que vai ser pago pelo Estado, a gente chama de BEPER, né? Benefício para preservar o emprego e a renda, que é o quê? A redução que for negociada será paga pelo Estado, um benefício proporcional sobre aquilo que o empregado teria direito de receber do seguro-desemprego. Exemplo, o empregado negociou uma redução de jornada e de salário de 25%. Esse empregado terá direito de receber 25% daquilo que ele teria direito de receber do seguro-desemprego. Vamos colocar em números isso? O seguro-desemprego ele hoje está em 1.822, se eu não me engano, 1.820. O empregado ganha R$ 2.000 e negociou uma redução de 25%, ele vai receber do empregador 75% do seu salário, R$ 2.000, R$ 1.500, e vai receber do governo 25% de R$ 1.820. Daria aí mesmo assim, uma perda salarial para esse empregado de mais ou menos uns R$ 50. Mas percebam, houve uma redução salarial através de negociação entre patrão e empregado sem o sindicato. E me parece que não é inconstitucional essa medida, na medida em que é para um período de excepcionalidade que nós estamos passando. Eu não vejo inconstitucionalidade porque a Constituição traz um princípio maior, que é o princípio da preservação do emprego. E dado ao fato, a realidade, que seria quase que impossível aos sindicatos celebrarem tantos acordos quanto aqueles que os empregadores iriam lá bater a porta dos sindicatos para celebrar, me parece que isso seria, para esse período principalmente, seria dada essa quarentena, essas resguardas que nós estamos tendo que fazer para prevenção contra o Covid-19, me parece que isso ficaria inviável nesse período. Então vem a lei e autorizou excepcionalmente para esse período
redução de salário de até 3 meses ou até a suspensão do contrato por 2 meses no máximo. Mas isso, mais uma vez, um período excepcional. Né? Dada essa excepcionalidade, me parece que não seja inconstitucional essa medida. Mas o que eu queria aqui para finalizar o nosso estudo aqui de hoje é o seguinte: qual é a finalidade tanto da MP 927 quanto da MP 936? A finalidade é a preservação dos empregos. A ideia básica das duas medidas é o seguinte: olha, dado o fato que o empregador iria dispensar o empregado, ao invés disso, vamos dar oportunidade para algumas alternativas: férias, né, teletrabalho, redução de salário, suspensão do contrato. Tudo isso antes de falar-se em rescisão contratual, em demissão. Essa é a grande finalidade dessas duas medidas. Uma vez violada essas medidas, uma vez violada essa finalidade, pode estar ocorrendo, no caso concreto, abuso de direito. O empregado poderá entrar com ação, o empregado ou seu sindicato poderá entrar com ação para pedir a nulidade desses contratos individuais que foram celebrados diretamente entre patrão e empregado. Logo depois que saiu a MP 936, eu recebi uma consulta de um cliente perguntando se ele poderia reduzir o salário com base na MP 936. Essa pessoa, esse empresário que me consultou, ele fabrica, para vocês terem ideia, ele fabrica um gel, né? O gel aí que todo mundo está usando. E a sua produção simplesmente quadruplicou nesse período. Só que dado o fato que ele tinha acabado de comprar uma máquina que é totalmente automatizada, ele poderia sim, né, reduzir a jornada dos empregados e que mesmo com essa redução ele poderia produzir 4 vezes mais. Olhem bem. A pergunta: posso usar a MP 936? Que ela não diz, no meu caso eu aumentei o faturamento, mas a MP não fala nada. Bom, meu parecer foi no sentido que entendia eu, que não era possível usar a 936 para reduzir salário. Por quê? Porque no caso dele, ele sequer cogitava na dispensa do contrato. Ele estava, na verdade, querendo usar, né, a MP para otimizar os seus ganhos, né, para otimizar o seu faturamento. Não há nenhum problema em se otimizar o faturamento e aumentar os lucros, nenhum problema. O problema é se utilizar de uma medida provisória feita para uma eventualidade, para uma excepcionalidade, e celebrar contratos individuais quando a lei, ou melhor, a Constituição determina que seja feito por acordo coletivo, e achar que esses contratos estão legitimados pela lei, pela MP 936. Me parece que essa situação é um bom exemplo de abuso de direito, que, se for levado a efeito, pode levar depois, no dia da manhã, à nulidade de todos esses contratos individuais que eventualmente a empresa tenha celebrado. Da mesma forma, se uma empresa celebrar acordo coletivo com o sindicato da categoria: opa, fiz acordo coletivo, estou protegido. Calma. Se a empresa escondeu dados, escondeu informações do sindicato, no sentido de que, ao invés de cair o faturamento, na verdade aumentou o faturamento, estou me apegando a esse exemplo, o sindicato, mesmo tendo assinado um acordo coletivo, pode entrar na justiça e pedir a nulidade desses acordos por abuso de direito por parte do empregador. Abuso de direito focado no quê? Na perspectiva da boa-fé objetiva. Olha, o empregador não me deu as informações e ainda, embora não tenha pedido, eu acreditei na boa-fé dele, eu acreditei na lealdade, na honestidade dele. Porque se ele me fala que não houve queda de faturamento, eu, sindicato, não teria negociado uma redução salarial. Percebem até onde pode ir o Instituto do Abuso de Direito, não só no direito do trabalho, mas em todos os ramos do direito? É certamente um instituto que merece maior atenção, maiores estudos da nossa parte. Meus amigos, minhas amigas, eu fico por aqui, desejo que o mais breve possível nós possamos nos encontrar pessoalmente. Fica aqui meu abraço, mais uma vez os meus agradecimentos ao OAB pelo convite e até a próxima.